Da presença de Deus, assim, depois da primeira vez falando em línguas, eu estava transbordando em amor, eu tinha um sábado livre, então eu aproveitei para falar de Deus. Então coloquei a mochila nas costas, peguei uma garrafinha de água e pedi para Deus para Ele mostrar para mim pessoas. Só que eu não enchi essa minha garrafinha. E no primeiro lugar eu falei, cara, eu vou pedir para alguém colocar água nessa garrafinha, eu vou conversar com alguém. Na minha primeira oportunidade, cheguei no restaurante e falei, olha, você consegue encher para mim? Você consegue me dar um copo de água? A pessoa, sem me cobrar nada, me entregou. Eu falei, cara, esse mesmo momento aqui, essa mesma experiência, eu quero te falar de algo gratuito que eu recebi, que é o amor de Deus. E eu orei para aquela mulher, eu falei para ela do amor de Deus e ela chorou. Foi um momento absurdo que eu não estava esperando e eu tive a oportunidade de trazer para um dia de trabalho normal, num sábado de manhã, a experiência de Deus. Eu acho que foi uma grande experiência para mim, porque eu agi em ousadia e tive a experiência de falar de Deus. Glória a Deus, uma salva de palmas para o testemunho do nosso irmão. Que maravilha. Obrigado, irmão. Irmãos, bom dia. Privilégio estar aqui mais uma vez e poder fazer aquilo, como eu já disse aqui várias vezes, que eu amo. Eu amo demais estar aqui. E um privilégio também encerrar uma série como essa. E esse testemunho do irmão, ele vem direcionado exatamente no tema do qual nós vamos pregar, nós vamos, juntamente com o Espírito Santo aqui, vou ministrar ao coração de vocês. Ana, abre aqui para mim, por favor. E coube a mim trazer o tema da mensagem, o Espírito e a missão. E é muito importante nós ficarmos atentos para discernir o que o Espírito quer tratar conosco nessa manhã. Porque o Espírito, ele fala, ele continua falando e ele falará eternamente. Nós compreendemos que a dinâmica, deixa eu arrumar esse negócio aqui, que a dinâmica do Espírito, ela não é engessada ao movimento humano. A dinâmica do Espírito, ela é totalmente a dinâmica de Deus, porque Ele é Deus. Então nós chegamos até aqui, e nessa manhã, eu quero pedir você que deixe a sua Bíblia já aberta em Atos capítulo 1, a partir do versículo 4, que é de onde nós vamos partir. É o texto que vai nos dar a base, e durante a mensagem, como sempre gosto de fazer, nós vamos passear também em outros textos, que vai nos levar para o caminho do entendimento dessa mensagem. Amém? Quero convidar a igreja então a se colocar de pé, para que nós possamos fazer aí a primeira leitura da palavra, como é de costume na nossa comunidade. Vamos ler a palavra do Senhor então, e a partir de agora deixa o Espírito, como já vem comunicando através do louvor, falar ao seu coração. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele respondeu: não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Quem crê que o poder desceu e ele habita em nós, através do Santo Espírito, amém? Baixe sua fronte, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, nós te agradecemos por esta oportunidade, nós te agradecemos por esse tempo, porque nós sabemos que não é pelo pregador, mas é pelo teu Espírito que a palavra é comunicada à nossa alma e que transforma também os nossos corações. Fala conosco uma vez mais, neste tema tão importante, aonde envolve o Espírito e a missão da igreja, mas também a nossa missão, Pai. Eu te peço uma vez mais, independente de tudo que está escrito aqui, fala através da minha vida e que o Senhor seja o evidenciado, o Senhor seja aquele que seja percebido, notado, e aquele que toca os corações e as almas aqui presente nessa comunidade, em nome de Jesus, amém e amém. Pode então se assentar. Quero fazer uma breve introdução, para entendermos um pouco do livro de Atos. Esse texto é um texto muito pregado e muitas pessoas conhecem quando pregam sobre missões, mas nós precisamos compreender que o livro de Atos é uma
é escrito por Lucas e ele é uma continuação do evangelho que leva ao seu nome, que é o evangelho de Lucas. E dentro do livro de Atos, dentro desse texto de Atos, ele vai registrar o início da igreja após a ascensão de Jesus. Então, o livro de Atos, ele tem a incumbência, a partir ali da vida de Lucas, de nos mostrar o início da igreja e essa ascensão. Mas Lucas vai nos mostrar que Jesus já dá a direção do início da igreja, mostrando que a igreja seria promovida, envolvida através do Espírito que a guiaria para o movimento da missão, mas também potencializada de um poder que atuaria nos movimentos sobrenaturais para que acontecesse sinais e maravilhas. E eu creio que até hoje tem. Amém? Continuistas como somos. Atos também vai revelar que a missão da igreja, ela não nasce da força humana, ela não nasce do movimento humano, ela nasce do movimento do Espírito que desce, que capacita, que envia, governa e coordena com todo o poder e autoridade. Atos, ele vai dar essa direção que nos mostra que o poder do testemunho só vem a partir da descida do Espírito Santo. E o livro de Atos também, ele começa aqui nesse texto que nós lemos, com um diálogo entre Jesus e os discípulos. E os discípulos estavam ali cheios de expectativas, porque estavam convivendo com Jesus, um pouquinho antes do movimento dele ser assunto aos céus. E eles estavam com expectativas, mas também com boas perguntas. E uma das perguntas deles era: Pai, é neste tempo que o Senhor irá restaurar, instituir o reino a Israel? E o Senhor responde eles, tirando eles desse caminho. Jesus, olha que eles queriam saber o quando, mas Jesus condiciona eles para saber o como e não o quando. Jesus, ele muda o foco deles, ele não os direciona para o quando, mas os direciona para o como, porque no como, através da capacitação do Espírito que viria sobre eles, eles participariam do avanço do reino, que já e ainda não, do qual nós vamos falar daqui a pouco. Jesus então está ali deixando eles claro: vocês farão parte de tudo isso. É como se Jesus olhasse para eles e dizendo de uma maneira mais simples: o reino vai avançar e vocês farão parte. Quem aqui vai fazer parte? Quem aqui já faz parte? Amém? Jesus então começa a mostrar para ele como que seria o movimento missionário a partir ali da igreja primitiva. E antes de qualquer movimento missionário, antes de qualquer estratégia, antes de qualquer metodologia, nós precisamos compreender que o movimento missionário, a missão da igreja, a missão de cada um de nós, ela jamais vai vir através somente de estratégias e de metodologia. Jesus mostra que a expansão da igreja é a partir do Espírito Santo. Então, Jesus olha para os discípulos e dá uma ordem: não saiam de Jerusalém, permaneçam em Jerusalém. Aguarde até a descida do Espírito Santo. É como se Jesus estivesse olhando para nós dizendo assim: olha, nenhum ser humano será capaz de cumprir a missão se não vier sobre ele o Espírito Santo. É só o Espírito Santo que nos capacita, é só ele que nos dá a condição de cumprir a missão. E Greg Kenner diz que Atos é o livro onde a missão da igreja nasce da iniciativa do Espírito e é sustentada no poder do Espírito. A igreja só existe por isso. Ou seja, a missão não começou quando os discípulos se moveram pregando, mas começou quando eles entenderam que deveriam aguardar para descer sobre eles o Espírito, que capacitaria eles a ir e testemunhar de um Cristo ressurreto. É a partir daí que a missão começa. Então é claro no livro de Atos que a missão não é fruto da boa vontade humana. A missão de fato, ela é fruto de um Espírito poderoso soprando sobre o seu povo, para que esse povo agora, avivado, continue as boas obras do Senhor. E as boas novas são pregadas. E as pessoas são transformadas. A igreja, ela só existe porque houve esse derramamento do Espírito sobre um povo que o Senhor escolheu, para capacitar e ecoar essa palavra até que Ele venha. Assim, a missão, ela começa a caminhar. Então, resumindo até aqui, a igreja só se moveu porque o Espírito Santo se moveu primeiro. É Ele que vem, e a partir dele a igreja, então, é conduzida. A partir dele, então, a igreja é direcionada. E olhando hoje para os desafios da nossa geração, nós podemos talvez, muitas das vezes, nós enquanto igreja, nos perdermos também no desafio de querer saber o quando. No desafio de querer saber quais os sinais do tempo, qual o tempo certo que há de acontecer, todas as promessas do Senhor. Nós temos que nos atentar que a primária promessa do Senhor já aconteceu, Ele morreu e ressuscitou, e nós temos acesso a Ele na eternidade.
A morte foi vencida e agora a vida é em abundância a partir daquele que crê. Então, quando eu olho para essa geração e eu começo a perceber que muitas respostas são buscadas, nós precisamos ver o que Jesus fez aqui com os discípulos. Porque senão nós perdemos a sensibilidade de que o reino já e ainda não. E perdendo essa sensibilidade, nós não vemos que Ele nos capacita para já, agora, no reino que já foi inaugurado, caminhar em direção no que ainda não veio, que é a segunda vinda de Cristo, pregando o Evangelho. É a partir daí que Jesus nos convida a participar do como, sem questionar o quando. Então, Senhor, como é? É como vocês caminham para ser minhas testemunhas. Revestimento de poder, primariamente, é para ser testemunha. E Atos, aqui onde lemos, no capítulo 1, versículo 4, virar meu celular aqui que está pitando um monte. Podemos enxergar claramente 5 pilares, do qual nós podemos gerar algumas perguntas e obter respostas sobre a missão da igreja, sobre o Espírito Santo e a missão da igreja, e a missão de cada um de nós como igreja. Primariamente, qual é a missão do Espírito Santo para envolver a igreja, para envolvermos cada um de nós? Qual é essa missão? Qual a missão do Espírito descer? Por que que ele desceu? Por que que ele estabeleceu tudo que está estabelecido e continuando até hoje? Por que que sinais e maravilhas ainda acontecem? É o que nós vamos trabalhar aqui em 5 tópicos de maneira rápida, objetiva e concisa para que você possa compreender. A primeira delas, e a gente vê claro nesse texto, é que o Espírito Santo, em sua missão, vem para nos capacitar a testemunhar Cristo. O Espírito Santo desce, recebereis poder ao descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. Então, nós temos aí a primazia de que a capacitação para testemunhar a Cristo vem do Espírito Santo. Atos capítulo 8. Então, você percebe que Jesus, ele não disse para os discípulos assim: vocês poderão ser minhas testemunhas. Ora, vocês poderão tentar ser minhas testemunhas. Não, Jesus diz: vocês serão minhas testemunhas ao descer sobre vós o Espírito. Então isso é uma promessa com uma garantia certeira, porque ao ser assunto aos céus, logo, um pouco à frente, o Espírito desce. E aí nós olhamos para Jesus e vendo Ele cumprindo cada detalhe. Então a missão, de fato, da igreja não nasce da habilidade humana, não nasce dos dons e talentos, porque você há de convir comigo, os discípulos caminharam um bom tempo com Jesus, viram Jesus ressurreto, caminharam com Ele, eles eram cheios de habilidades e capacitação, mas a missão da igreja não nasce da habilidade humana, nasce da capacitação divina que provém dos céus. É Ele que nos capacita. Não há habilidade humana capaz de fazer a obra que só o Espírito Santo faz. Então, entre a ida e o retorno, entre a ida de Jesus e o seu retorno, foi nos dado uma santa missão, que tem poder, que é sermos testemunhas. Diga glória a Deus. Entre a ida e o retorno de Cristo foi nos dado uma santa tarefa, sermos testemunhas, testemunhar Ele por onde nós passamos. Só que essa tarefa, na minha e na sua vida, só pode ser cumprida se o Espírito Santo for aquele que nos guia, se haver a dependência do Espírito. Lá em Atos capítulo 1, você vai observar versículo 21 e 22, tem o texto em que estão fazendo ali a escolha de um homem para agora também compor o apostolado de Cristo, porque Judas já tinha se perdido, já estava morto. Então agora eles estão escolhendo Matias. E nesse texto, na pequena perícope ali, no 21 e 22, você vai observar que quando eles escolhem Matias, eles dizem assim: este daí será testemunha conosco na ressurreição de Cristo. Então, nós somos chamados para quê, irmãos? Para sermos testemunhas da ressurreição de Cristo, do poder que habita aqui. Atos capítulo 2, versículo 32, vai dizer o seguinte: Pedro, numa pregação com muita ousadia, após a descida do Espírito Santo, ele em meio à pregação, ele diz: a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Então, antes de nós elencarmos um monte de coisa que podemos fazer através do Espírito, lembramos que a primazia é ser testemunhas de que Cristo ressuscitou, vive e habita em nós, através do Espírito Santo. Eu quero ler o que Gordon Fee fala em seu livro, Escutando o Espírito no Texto. Ele afirma que o Espírito é quem torna o testemunho eficaz, porque Ele mesmo revela o Cristo ao coração das pessoas. Ou seja, o testemunho vem pela ação do Espírito Santo, porque Ele é o Deus. Então,
Não é o pregador que vai convencer, é o Espírito Santo que revela o Cristo ao coração das pessoas. Mas cabe a nós, enquanto já entendendo, enquanto já tendo o senhorio de Cristo, nos movimentarmos na direção de sermos testemunhas de que Ele vive. E o Espírito então toca as pessoas e transforma cada uma delas. É Ele que transforma. Então a pergunta seria: quem está por trás da transformação do ser humano? Quem é aquele que age de maneira sobrenatural, rasgando os corações, tocando as almas? É o Espírito Santo, porque Deus não deixou o homem sozinho. Deus enviou o Espírito Santo a todo aquele que crê e o aceita como único e suficiente Salvador. É uma mensagem maravilhosa. E dentro dessa capacitação para sermos testemunhas do Senhor, o Espírito age com uma tríplice missão, que é de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Ele escolheu fazer isso através de nós. Não somos nós que convencemos, mas o vaso que testemunha tudo isso somos nós, a partir das nossas missões, como o menino falou, em um lugar comum, entendendo a missão da igreja. E eu também compreendo, irmãos, isso aqui é muito sério, a gente precisa compreender. Nós temos que entender uma coisa, que o evangelho que não nos exorta do pecado, da justiça e do juízo é tudo, menos o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo vai tocar nessas três esferas: do pecado, porque o homem se perdeu; da justiça, porque o Senhor agora vai para o Pai e Ele está ali nos convencendo dessa justiça; e do juízo, porque o príncipe aí, desse Satanás, ele ainda está envolvido em tentar atacar a igreja. E o homem precisa estar consciente disso, nós precisamos ser exortados disso, apesar de que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, diga amém. Não prevalece. Mas essa tríplice missão cabe a nós sermos participantes. Ou seja, o que nós entendemos aqui nesse ponto, sem o Espírito Santo, nós podemos ter um belo discurso, mas com o Espírito Santo nós temos poder para testemunhar. Sem o Espírito Santo, muitas das vezes, nós temos informação, mas com o Espírito Santo nós temos transformação. Certa vez, quando fui enviado ao seminário para estudar teologia, uma pessoa chegou em mim, da minha família, e disse: olha, cuidado porque a letra mata. E eu ouvi isso de várias pessoas: cuidado para você não se perder no caminho, porque a letra mata. E eu lembro que eu comentei com o pastor Marcelo Moura, que era pastor e professor de grego, e ele me disse isso aqui: Paulo, realmente, se você não cuidar, pode até matar, mas nós não lemos a letra, nós lemos a palavra, e a palavra, através do Espírito, transforma. O que mata é estar diante de algo que não é de Deus sem o Espírito Santo, mas com o Espírito Santo, nós não estamos diante de uma letra, ela é a palavra de Deus. Tem poder ao ler a palavra. Então, irmãos, no dia em que a igreja reduzir a missão de testemunhar a Cristo ressurreto, ela perderá o poder e a autoridade de ser uma testemunha. E quando eu digo igreja, somos nós que somos o corpo. Mas quando a igreja se atenta que deve ter a dependência do Espírito para a missão, para fazer com que Cristo seja pregado, nós iremos recuperar o poder que não é nosso, mas é derramado por Ele, para ser testemunhas de um Cristo que é vivo e de um Espírito que é eficaz. O poder do Espírito Santo, ele é um poder que vem para nos capacitar a sermos testemunhas da ressurreição de Cristo. Agora a pergunta é: testemunhar onde? Paulo, você está falando isso, talvez meu coração queima por missões mundiais, urbanas, nacionais. A primazia da missão começa do lugar onde você está, como o testemunho que foi dado aqui. O Espírito vai nos dar a direção e nos capacitar, mas não podemos deixar de falar daquilo que temos visto, provado e vivido. Então missões começa quando você sai na porta da igreja, ou até mesmo dentro da igreja, mas o ambiente do seu trabalho, da sua casa, do seu casamento, da sua família, é o ambiente primário das missões, aonde você testemunha Cristo vivo, porque uma vez transformado, meu estilo de vida comunica um Cristo que ressuscitou, e que o Espírito me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Aí eu caminho em espírito de missão. Ponto 2, sobre o Espírito e a missão. O Espírito Santo, quando derramado, ele vai gerar dois tipos de avivamento. Nós já tivemos um estudo aqui na igreja sobre isso. Primeiro, um avivamento pessoal, e segundo, um avivamento coletivo. Em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4 e 37 e 47, nós conseguimos compreender melhor tudo isso. Um avivamento pessoal é aquele que
faz gerar esse conhecimento do pecado, da justiça do juízo em nós, e aí os nossos corações são rasgados, de maneira que a nossa consciência do estado em que estamos é despertada, para agora entrar numa consciência de que há um Deus e um Espírito que pode me transformar e me levar a, no caminho, pregar a Cristo. No caminho, ser o agente que desperta para a missão. O avivamento pessoal vai gerar em mim um sentimento de confissão e arrependimento das obras mortas. E isso, quando me tocado e me transformado, vai me gerar uma fome pela palavra e um temor pelo Senhor. Mas isso só o Espírito pode fazer. Então o avivamento pessoal, ele é permeado e imbuído como uma cachoeira do Espírito Santo descendo sobre nós e nos convencendo do que devemos mudar. E aí a gente caminha. Francis Chan tem uma obra em que ele chama o Espírito de o Deus esquecido. E às vezes a gente olha aquilo e se assusta. Ele fala que o Espírito Santo para muitos é um Deus esquecido. Porque tem muitos cristãos que vivem como se o Espírito Santo não estivessem com eles. Eles vivem como se o Espírito Santo não existisse. E é impossível um avivamento pessoal sem o Espírito Santo. Não há avivamento pessoal. Mas quando ele vem, ele me desperta para aquilo que estava morto e ele me revela aquilo que estava frio. E em me revelando, eu cedo a esse convencimento do estado atual que eu estou e ele me coloca no estado desejado, que é cumprir a missão do ID, que é cumprir a missão de pregar o Cristo ressurreto. O avivamento coletivo só vai acontecer quando eu entendo o avivamento pessoal, porque no avivamento pessoal, Cristo não está falando para mim sobre o eu, mas sobre o nós. O avivamento pessoal me coloca na atmosfera de um avivamento coletivo, aonde não existe mais o eu, mas o nós é integrado. Porque eu olho para frente, eu olho para o outro. Então o Espírito Santo, ele é derramado para o avanço da igreja, pregando o reino de Deus na sua coletividade. A coletividade da igreja, ela faz com que a missão avance transformando pessoas, mas primariamente, o avivamento coletivo vai transformar a comunidade. E uma vez que essa comunidade é transformada, ela vai caminhar cada vez mais potencializada em unidade, em generosidade e principalmente na perseverança das doutrinas. Para que consiga estar pronto e preparado para o serviço, tendo um senso de missão que não para de queimar no meu peito. Eu vou em direção, ainda que tenha dias maus. E se temos uma garantia que no mundo teremos aflições. E é quando eu persevero na doutrina que eu tenho senso de serviço e de missão e eu não paro de comunicar a Cristo. O Herman Jr., esses nomes em inglês para mim é difícil falar, viu, irmãos? É difícil. Diz que todo avivamento verdadeiro é uma invasão da graça de Deus que altera o ambiente espiritual de um povo. É uma invasão da graça que altera o ambiente espiritual de um povo. Então, o avivamento coletivo que o Espírito provoca, se você perceber Atos capítulo 2, na descida do Espírito, esse avivamento coletivo é uma invasão que vai alterar o ambiente espiritual de um povo, de maneira que não é mais só o pessoal que é tocado, agora é o coletivo. E no coletivo há transformação. O Senhor vai acrescentando aqueles que creem na igreja. Amém? É essa a direção. E eu escrevi ali, não estava aqui, eu acabei de escrever, eu quero ler. O avivamento é quando Deus mexe com a vida da gente. O avivamento pessoal. Ao ponto de nada mais ser comum para mim, mas agora ser igual para todos. Esse é um avivamento coletivo. Porque a partir da missão tríplice do Espírito Santo, eu aprendo a discernir todas as coisas de forma espiritual. Eu sei que tem gente que chega em você e fala, você é muito espiritual, tudo é espiritual. É assim que tem que caminhar. Não há outro caminho. Se eu recebi do Espírito Santo, se eu tenho poder habitando em mim, que não é meu, mas é dele, eu caminho em uma vida espiritual. Nada mais é comum, irmãos. Uma cadeira que você sentou não é comum. Talvez alguém orou nessa cadeira hoje. Tem um Espírito tocando você aí. Há transformação. O avivamento da igreja não é somente um culto forte, um culto lotado. Não é somente isso. O avivamento da igreja é uma igreja dependente da obra e do movimento do Espírito Santo. É Ele que sopra, é Ele que faz ir aonde quer. E nós só estamos ali, como diz, no flow do Espírito Santo. Ele vai nos levando. É um povo que Ele chama de seu, queimando pelas suas obras de maneira coletiva. Isso é igreja, aleluia. Isso é igreja. E o terceiro ponto, de 5, deixa eu ver meu tempo. O papel do Espírito Santo no crescimento e na expansão da igreja. Então,
dentro da missão e dentro da questão do Espírito Santo e a missão, há um papel do Espírito Santo no crescimento e na expansão da igreja, que é um tema muito tratado hoje. Como eu cresço a igreja, o Henrique já falou várias vezes que chegam pessoas nele, cara, qual que é o pulo do gato? E o Henrique fala, cara, não sei, o Espírito Santo foi acontecendo, o Espírito foi dando direção. Não tem uma metodologia. Mas Atos capítulo 9, versículo 31 e Atos 13, 1 ao 4, ele vai descrever a igreja de algumas maneiras. Não precisa abrir aí, eu vou ler para você. 9:31 descreve a igreja assim: e ela crescia, ela quem? A igreja, edificando-se e vivendo no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. Uma igreja dependente do Espírito Santo, ela cresce, ela se expande, não na força do braço do pastor, não na força do braço da igreja, mas no movimento do Espírito. É Ele que guia. O pastor Rodrigo Silva, certa vez em um podcast, recente agora, ele estava e um cara falou assim para ele: olha, eu não concordo com os crentes evangélicos, porque eles adentram os lugares tentando converter as pessoas. Eu acho isso totalmente errado e uma falta de educação. Aí o pastor Rodrigo Silva perguntou para esse cara que estava entrevistando ele: eu vejo que você promove uma camisa aí da marca tal, não vou falar a marca, né? Talvez você até use. Você promove essa camisa, por que você promove ela? É só porque você é pago? Não, porque eu gosto. Mas por que você gosta? Porque ela é boa. Mas por que mais? Porque ela, na transpiração, ela segura, porque isso, porque aquilo. Então, porque se você pode promover uma camiseta que você acha que é bom e que faz bem para o ser humano, pode promover uma conversão de uma marca para outra, e eu não posso pregar o meu Cristo que transforma almas? É mais ou menos por esse caminho. O crescimento e a expansão da igreja não eram resultado de metodologias, mas do encorajamento e da direção do Espírito Santo. Metodologias e estratégias são bem-vindas, desde que amparada, permeada pelo Espírito Santo. Aí a igreja caminha, aí a igreja se expande. Atos capítulo 13, versículo 1 ao 4, vai deixar claro que a obra missionária não começa com uma reunião estratégica, começa com uma direção espiritual. Nesse texto é o texto que o Espírito Santo diz: separai-me Barnabé e Paulo. Quem diz? O Espírito Santo é que diz, não é o homem. O Espírito Santo sopra, é Ele que dá a direção da obra missionária, para onde vamos. É Ele que, como Cristo disse para os apóstolos, fiquem em Jerusalém e não saiam. Se Jesus talvez não tivesse dado essa ordem, com todo o conteúdo que eles receberam, com caminhada com Jesus, eles já não estavam aptos para caminhar, sim ou não? Eles poderiam sair pregando, mas o Senhor falou, fique e aguarde. É o mesmo trabalho, porque o Espírito Santo, Ele é Deus. Ele é parte da Trindade, eles são um. E Ele às vezes vai falar para a gente, não vai, fique. Wayne Grudem, cara fantástico, afirma que, um teólogo maravilhoso, ele afirma que o Espírito é o agente que envia, acompanha, guia e sustenta a missão. Sem Ele, a missão vira ativismo. Então, sem o Espírito Santo, todo o movimento de esforço da igreja para crescer e se expandir é apenas um ativismo religioso, que não contém poder, que não contém sobrenatural, que não será acompanhado dos sinais e maravilhas do Senhor. Então nós precisamos compreender que todo o movimento gerado na força do braço para crescer a igreja não é missão, é um ativismo religioso. Glória a Deus pela nossa igreja. E eu não estou fazendo isso porque sou o pastor da igreja para puxar saco, mas glória a Deus porque nós somos guiados pelo Espírito. Glória a Deus porque nós estamos sensíveis. Quem sentiu a presença do Espírito tocando aqui no louvor? Meu Deus, eu chorei um monte. Então, a partir do envio do Espírito Santo, não há mais limitações para a igreja. Ele foi enviado, nós recebemos o poder como igreja para avanço, para expansão do reino. E o reino é expandido através desse movimento missionário da igreja. Mas será que pode haver alguma limitação em algum momento da igreja? Com certeza pode. Quando nós, enquanto igreja, eu, enquanto igreja, enquanto corpo, você, enquanto corpo, não compreendermos a tão necessária dependência do Espírito Santo para a missão. Aí a gente vai conseguir atrapalhar o trabalho do Senhor. A palavra de Deus diz, não apagueis o Espírito, mas é possível a gente querer caminhar em uma direção em que o Espírito é apagado. Quando a minha vontade, quando o meu talento sobrepõe a vontade e a direção do Espírito Santo. Eu preciso estar apto para cada detalhe. Ponto 4. Estou falando muito rápido, gente? Estou? Vou ouvir a Camila, porque ela fala mesmo. Então eu vou segurar um pouco, tá? O impacto sobrenatural no evangelismo e no discipulado. Ponto 4. O impacto sobrenatural no evangelismo e no discipulado. Falamos primeiro sobre a missão do Espírito no quê? Na expansão
e no crescimento da igreja. Agora vamos conectar algo que está na base disso tudo, que é o impacto sobrenatural no evangelismo e no discipulado. Quando vamos falar de evangelismo, nós vamos falar sobre João 16:7, nós vamos falar sobre Atos capítulo 4. Eu não vou ler tudo, vou pegar alguns pedaços para a gente poder caminhar. Mas aqui nós vamos entender que o Espírito Santo não só capacita, ele atua sobrenaturalmente na missão. Então ele está capacitando, mas ele também é aquele que atua sobrenaturalmente. João 16, eu já citei aqui atrás, que é o texto que vai falar que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então ele atua sobrenaturalmente na missão da qual fomos imbuídos e comissionados pelo Senhor, no ID. É ele que faz tudo acontecer. O que eu poderia traduzir aqui? Nenhum pregador convence, nenhuma argumentação convence. Quem convence é o Espírito Santo. Eu poderia ser o maior orador, ter a maior retórica, a melhor performance de pregação, mas sem o Espírito Santo seu coração não seria tocado. Sem o Espírito Santo você não sentiria esse poder, essa atmosfera da presença que estamos vivendo aqui desde o começo do culto. Não há pregador eloquente que consiga penetrar o coração e a alma humana. Somente ele, o Espírito Santo, consegue conectar e consegue transformar. Então eu preciso ser dependente do Espírito Santo para caminhar na missão. De discipular, de evangelizar. Acompanhado do evangelismo, agora eu vou discipular. Agora eu vou dar direção, agora eu vou ensinar a ser como Cristo, ao caminho. Pastor Tiago agora na reunião de pastores tocou exatamente nesse ponto, que nós temos que amar e ansiar pelo discipulado. E olha aqui, discipulado não é algo que está somente para a vida dos pastores e líderes. Discipulado é para todo aquele que recebeu o poder e se tornou testemunha de Cristo vivo, agora ele também é apto a discipular. Ele é apto a evangelizar. A missão é do Espírito, mas ele comissionou você para essa santa tarefa de evangelizar e de discipular. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Jack Derby vai dizer no livro Surpreendido pelo Poder do Espírito, que livro maravilhoso. Ele diz que o evangelismo apostólico era acompanhado por demonstrações sobrenaturais que confirmavam a mensagem de Cristo. Vamos resumir? O vaso que é dependente de Cristo, consciente de que na sua mão não há poder, mas sabendo que habita em você, da decisão dele de fazer você testemunhar a Cristo, vai reverberar poder, vai reverberar sinais e maravilhas, vai reverberar uma atmosfera de cura, uma atmosfera de transformação, uma atmosfera principalmente de conversão. Como o menino disse ali, ele falou de uma maneira simples, e aí até assustou, né? Falou, ué, falei aqui tão simples no movimento que eu estava. É assim, irmãos. Às vezes você não vai estar com o microfone na mão pregando aqui para uma pessoa. Às vezes você vai falar uma coisa e pum, vai acontecer algo sobrenatural. Vai acontecer algo diferente. Porque é o Espírito Santo o maior interessado na transformação do ser humano. Amém? A gente precisa entender que Atos capítulo 4 vai nos mostrar que com o Espírito Santo eu prego com ousadia, eu prego com sede. Eu estava ali com o pastor Gustavo chorando, falando, cara, para mim é sempre um privilégio pregar a palavra de Deus. Eu estou 14 anos, ano que vem eu faço 15 anos de caminhada, mas todas as vezes que eu tenho a incumbência de pregar a palavra, de participar de algum sacramento, para mim é um privilégio tremendo. E eu não posso subir aqui sem ousadia. Alguns perguntam, todo pastor tem medo de subir aqui? Cara, todo mundo se acelera para subir aqui. É um santo ministério, é algo muito sério. Mas eu falo, pai, eu prefiro sentir o friozinho na barriga, mas quando eu subir lá, eu quero ser tomado pelo teu Espírito, eu quero estar direcionado pelo Senhor, eu quero que o Senhor toque as vidas, apague o meu nome e a minha imagem, para que o Senhor seja revelado. Porque a dependência dele me faz pregar com ousadia. Quando há dependência do Espírito Santo, graça vem sobre a comunidade. E quando derrama graça sobre a comunidade, sinais e maravilhas é tocando em toda a igreja. Pessoas são curadas mesmo sem uma oração diretiva. Minha mãe foi curada aqui nessa igreja, sentada em um culto que era uma pregação sobre evangelismo. Ela entrou no carro e falou, filha, aconteceu uma coisa estranha comigo. Acho que ela estava assistindo a gente lá. Estava eu, ela e a Ana no carro. Aí ela falou assim, a minha mãe tinha um alerta no dedo. Ela falou, eu estava lá, queimou meu dedo. Aí disse que ela pensou a primeira coisa, tem nada a ver, o pastor está falando lá e está queimando aqui. Aí de repente ela mexeu, nunca mais ela sentiu a dor no dedo. Porque quando uma graça é derramada sobre a comunidade, sinais e maravilhas acontecem. E os corações são transformados. Então no discipulado e no evangelismo, nosso papel é ser testemunha de quem Ele é. E Ele é Cristo, o Deus vivo, que ressuscitou, inaugurou o reino e voltará na sua segunda vinda. Vai instalar Nova Jerusalém, não vai haver choro, não vai haver dor. Tudo vai ser glorioso.
Mas para isso, essa santa missão de pregar o evangelho, de ir aonde tiver que ser, de fazer missões aonde eu estiver, depende de mim. Então, no evangelismo e no discipulado, é o Espírito Santo que abre as portas que ninguém abre. Às vezes a gente está pregando para uma pessoa, eu já tive essa sensação de estar pregando e falando para a pessoa não se abre. E aí a gente tenta começar com eloquência, falar texto bíblico e tudo mais. E parece que não está acontecendo. Aí quando você para ali de tentar aquela eloquência e fala um simples, Jesus te ama. Parece que as coisas vão acontecendo. Daqui a pouco a pessoa falou, cara, aquilo que você falou tinha sentido. Essa noite eu senti algo diferente. E eu quero conhecer esse Deus que você conhece. Cadê o Dalin? Está aí? O Dalin está ali, posso falar? O Dalin foi trabalhar comigo e ele se dizia quase um ateu. E quando ele chegou lá, eu tinha um negócio comigo, pastor Jânio que é do bispo, eu só contratava os improváveis. Chegava pessoas lá, não era assim, Dali? O pessoal dos outros gerentes olhavam e falavam assim, o que esse cara está fazendo? O Dali chegou e ele falava isso, passando por um momento difícil na vida dele, e eu só disse uma coisa, ele falou para mim, eu não sou crente. Eu falei, tudo bem, aqui não tem só crente não. E toda segunda-feira eu fazia um movimento da palavra, nunca deixei de fazer, aonde eu estou. Eu peço permissão e eu faço. E aí, eu nunca preguei para ele diretamente. Um dia aconteceu um fato com ele, eu liguei e falei para ele, pega teu carro e vem para cá. Eu quero falar com você. E aí, para minha alegria, o Espírito Santo já veio trabalhando no coração dele. Quando ele chega dentro da imobiliária, você lembra disso? Ele sentou na minha frente e falou assim, antes de você falar alguma coisa, eu quero conhecer mais sobre esse Jesus que você tem. Porque todo momento as coisas estão ruins, você está bem. As coisas estão caindo, você está bem. Toda vez que eu estou mal, você me dá uma palavra de incentivo. Aí eu virei para ele e falei, não sou eu que te dá, porque no dia mal eu também fico um pouco abatido, e às vezes muito abatido. Mas é o Espírito Santo que revela que eu devo estar feliz em toda e qualquer situação. Sabe o que ele falou? Como que eu faço para aceitar esse Jesus? Não foi assim, Dali? Falei, ajoelha aí, eu vou orar e vou fazer uma oração de confissão com você. Hoje está aí, para glória de Deus. Tem outros aqui também que vieram assim. Eu estava conversando com o irmão, eu falei que a minha imobiliária durou 5 anos. Durante 5 anos, todos os anos, alguém se batizou. 6 dessas pessoas se batizaram aqui. E os outros batizaram na outra comunidade em que eu atuava. Que eu congregava. Então eu preciso entender que o Espírito Santo abre portas que ninguém abriria. É Ele que toca corações que ninguém tocaria. Mas Ele precisa, não é que Ele precisa, Ele escolheu através de nós tocar esses corações. Então ande em evangelismo e discipulado, não dependa somente da liderança dos pastores. O Espírito Santo é aquele que transforma vidas que ninguém alcançaria. Meu Deus, vou pregar para um ateu para quê? Não pregue, mostre um estilo de vida. Evangelismo é estilo de vida. Discipulado após o evangelismo é mostrar o caminho, as veredas a ser percorrida. Então eu preciso compreender que evangelismo sem o Espírito Santo é apenas um esforço. Agora, quando eu tenho um evangelismo pautado como Espírito Santo, ele é uma árvore que gera muitos frutos. E eu declaro sobre sua vida que você vai gerar muitos frutos para o Senhor. Com a sua vida, com a pregação que você vai fazer, mas talvez também com o seu estilo de andar aonde você trabalha. Quinto e último ponto. Estou pregando rápido porque tem ceia, viu, irmãos? Quinto e último ponto, a dependência do Espírito Santo para a missão. Nós precisamos compreender que nós, quando eu falo igreja, eu estou falando de nós, precisamos ter essa dependência para que a igreja seja expandida, precisamos ter essa dependência para que o outro seja tocado. Quando nós formos rendidos e dependendo do Senhor, irmãos, vocês vão ver as portas se abrindo. Eu sei que tem lugares que quer pregar muito sobre prosperidade é bom, eu também a busco. Mas nós devemos pregar a missão primária, que é pregar o Cristo ressurreto, aquele que ressuscitou, aquele que toca, continua curando. A igreja precisa ser dependente dessa missão, e diante de uma pregação do evangelho puro e simples, é óbvio que todas as demais coisas vão ser acrescentadas, mas às vezes as demais coisas não é as coisas que eu quero, mas aquilo que Ele entende pela boa, perfeita e agradável vontade dEle. Aí eu caminho em alegria no dia bom e no dia mau. Zacarias capítulo 4, versículo 6 vai dizer que não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Não por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, vai reforçar isso, dizendo assim, sem mim, nada podeis fazer. Sem o Espírito Santo, sem Deus, nada pode fazer. Por isso que tem vezes que
Pastores vão abrir igreja e eles confiam na eloquência, na boa oratória, na homilética, numa boa hermenêutica, mas eles não dependem do Senhor, não dependem do Espírito. E aí a igreja é aberta e ela passa 3, 4 anos com 5 pessoas. E muitas das vezes o pastor desiste porque acha que aquilo ali não é uma igreja. Aleluia! Deus te deu uma pessoa, é uma igreja. Porque eu tenho que depender, não é na força do meu braço. Sem mim nada podeis fazer. Eu estava conversando com um pastor semana passada e eu disse para ele, não é que a tua igreja não cresceu, eu fui bem contundente, não é que a tua igreja não cresceu, a tua consciência não foi evidenciada de que você está tentando fazer na sua teologia. E o dia que você parar com isso, você vai depender da teologia do Espírito Santo, é Ele que convence. Aí a sua igreja pode ser que fique uma grande igreja, mas se Deus te der 10 pessoas nessa igreja, conduza essa igreja até o fim. Não é na força do braço. E Paulo também vai ensinar lá em Gálatas capítulo 5, resumindo, o que ele quer dizer, é que o Espírito é quem molda o caráter, que sustenta na missão. Aleluia. A dependência do Espírito Santo, irmãos, não é apenas um sentimento, mas ela é uma postura diária. Uma postura assim, elibada, aonde eu cuido de todos os movimentos, porque agora eu não trato mais nada como comum. Imagine se eu tratasse o púlpito do Senhor como comum, o sentar numa cadeira para assistir uma pregação como comum. Quando nós estamos no culto, nós temos que ter uma referência ao que está acontecendo. O Espírito Santo está aí, passeando, tocando, falando, e muitas das vezes nós estamos desconexos no celular, olhando para um lado, olhando para o outro. E saímos sem compreender o que foi tocado em toda essa jornada dessa série. Hoje é o fechamento. Mas o quanto você colheu disso? Então a dependência do Espírito é uma postura diária. Aonde sim, quando vier as lutas, você vai compreender, Senhor, eu não dou conta. Essa foi minha oração ali. Falei, Senhor, que tema tão profundo. E eu comecei a chorar porque o louvor veio. E eu falei assim, Senhor, independente do que está escrito, fala o que o Senhor quiser falar, pelo amor de Deus. Não deixe que da minha boca saia algo que não é de Ti. Porque a missão, ela não é feita na nossa força, ela é feita na força do Espírito. A missão de maneira nenhuma será feita na nossa agenda, mas será feita na agenda dos céus. E por que eu digo isso? Porque muitas das vezes você está na caminhada da missão, mas tem uma agenda que não é para aquele dia, não é para aquela data, não é para aquele ano, não é para aquele mês, mas você quer forçar e quer ir lá, porque Deus já te deu a direção. Ele te mostrou onde vai te levar. Então se Ele já mostrou, você sabe o caminho, agora você quer ir. Você só se esqueceu que mesmo sabendo o caminho, sem o Espírito você não vai chegar. Tem que depender dEle. Não saiam, permaneçam em Jerusalém, até que o Espírito Santo desça sobre vós. Não é por força nem por poder, porque sem dele nada podemos fazer. Nós precisamos depender dele e entender que a agenda dele é feita na vontade dele. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu sei, irmãos, eu não quero ser um mentiroso. Tem vezes que a vontade de Deus me pega de jeito, eu falo, Pai, podia ser diferente. Não é isso que eu queria. Mas ainda que doa, está sendo levado pelo movimento do Espírito. É o caminho mais excelente a ser triado aqui. A missão não é feita no nosso ritmo, é feita no ritmo dele. Outra coisa, estamos vivendo uma era em que nós colapsamos. E qualquer um de nós estamos sujeitos a cair em um burnout, a cair num nível de ansiedade, a cair num nível de depressão. E graças a Deus, nós temos uma comunidade que se atenta a isso. Uma comunidade que quer cuidar dessas situações. Nós temos um instituto que a cada momento está fazendo um movimento sobre isso. Nós temos uma equipe médica, uma equipe de psicólogos. Mas muitas das vezes, nós estamos ditando o ritmo, enquanto o Senhor diz, o ritmo é mais lento, Paulo. O ritmo é mais devagar, não é na força do seu braço. É ali que eu vou te levar, mas por que você quer correr? Devemos aprender a depender do Espírito na missão e andar no ritmo do Senhor. Concluindo, o Espírito que enviou os apóstolos é o mesmo Espírito que nos sustenta hoje e também nos envia. É esse Espírito que nos toca, porque Atos capítulo 1 ali, a partir do versículo 8, é o fundamento da missão da igreja. A igreja está sendo fundada, fundamentada, e ela é chamada hoje como igreja primitiva. Sem o Espírito Santo, os discípulos ficariam travados em um mesmo lugar. Mas com o Espírito Santo,
Eles viraram testemunhas até os confins da terra, e eu e você também somos testemunhas de Cristo. Nós também tocamos vida porque Ele nos escolheu. Nós também entendemos que somos cheios do Espírito Santo, porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Há um poder que reverbera dos céus na terra, e não é por causa do que eu faço, nem por causa do meu talento, mas é porque Ele escolheu agir através de mim. Aleluia! É com Ele, por Ele e nele que nós nos movimentamos e existimos. É só nele. Bill Johnson vai dizer que a presença do Espírito Santo é a marca da missão, e não haveria missão sem o Espírito Santo. Transliterando aqui, sem a presença temos uma religião, como muitos outros aí têm religiões, mas não tem o Espírito Santo. E nós temos o Espírito Santo. Ele nos escolheu. Ele escolheu habitar em nós, para que nós caminhamos em uma vida de abundância, não somente no tocante à prosperidade, não, de abundância, revelando um Cristo que vive, aonde eu me apaixono em falar das boas novas. A igreja só cumprirá a missão de ser testemunha, quando ela voltar à total dependência, rendição e obediência ao Senhor. E as perguntas que eu quero terminar aqui hoje, eu fui envolvido durante o louvor a colocar essas perguntas, é que estamos testemunhando no poder do Espírito ou no poder da carne? Estamos crendo que nós podemos testemunhar a Cristo sem o poder do Espírito, porque somos bons em algo? Não é assim que faz. Estamos vivendo um avivamento pessoal e coletivo, ou estamos somente vindo na igreja buscando um avivamento pessoal disruptivo à realidade da comunidade, aonde todas as coisas são comuns entre nós e já não habita mais o eu, mas habita o nós coletivo? Será que nós estamos compreendendo que o avivamento coletivo também é dependente do avivamento pessoal e o pessoal do coletivo? Onde, quando eu sou avivado pessoalmente, eu entendo que fui avivado para fazer parte da comunidade, para fazer parte do ID. Estamos evangelizando e discipulando de forma sobrenatural, ou somente querendo usar de eloquência? Estamos posicionados junto à missão do Espírito à igreja? Irmãos, o Espírito que começou a obra em Atos continua se movendo entre nós, e Ele está se movendo aqui hoje. É Ele que está falando no seu coração. Então que o Espírito Santo, Ele venha nos encher cada vez mais, nos tocar cada vez mais, para compreendermos que o Espírito Santo e a missão não é um tema aleatório, mas é uma temática do passado, do presente e do futuro. E Deus nos escolheu a sermos vasos a ser usado no presente, porque Ele iniciou isso no passado e Ele é atemporal, e Ele nos conduz em poder, porque Ele já habita a eternidade e é para lá que Ele nos convida. E quando eu compreendo isso, nada me impede de avançar na missão do Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé, temos alguns minutinhos ainda. Eu vou pedir para a banda subir rapidamente. A gente vai fazer um pequeno trecho, eu estou dentro do meu tempo ainda, do último louvor que foi tocado. Um pequeno trecho, porque depois nós vamos nos preparar para a ceia. E eu quero fazer uma oração, e você também vai orar aí. Eu sei que você já é um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, mas eu quero e sinto que nessa manhã nós devemos orar por um enchimento do Espírito Santo, assim como nós contamos, para que Deus nos dê a direção de caminhar na missão do Espírito junto à igreja, para não ficarmos disruptivos à responsabilidade de dizer, essa responsabilidade é da igreja. Essa é uma fala de quem não compreendeu, de que você é a igreja, de que você compõe a igreja, não como o povo fala aí fora, que se eu sou a igreja, eu congrego em casa. Não, na coletividade da comunidade. A igreja existe no corpo de Cristo.